Oi pessoal, hoje eu vou contar um pouco de uma oportunidade lá na Reserva Cultural de assistir o filme Presságios de um Crime. E também a gente pôde conversar com o diretor do filme, Afonso Poyar, brasileiro, e também com o diretor de fotografia, Carlos Zalaski, e o montador, Lucas Gonzaga. E foi interessante porque contou um pouquinho do que foi trabalhar lá no exterior, lá em Hollywood, e como foi lidar com os atores. Agora vocês vão ficar um trechinho da conversa que aconteceu antes do filme. Vamos lá, vamos ver. Estamos aqui na Reserva Cultural. Hoje a gente assistiu o filme Presságios de um Crime. Foi dirigido por um brasileiro, Afonso Poyar. A produção toda foi filmada nos Estados Unidos. Como foi trabalhar com Hopkins, com Anthony Hopkins? E era o ator, né? Pois é, esse título de produtor executivo também ele tinha, né? Não foi um processo fácil, não. Ele é um ator que tem uma fama de ser difícil, né? Eu descobri que ele é um pouco dos dois, sabe? Ele não foi fácil, não. Assim, no começo o processo foi bem de descoberta, né? De ele confiar em mim. Então devagar a gente foi se entendendo. Teve alguns momentos bem tensos entre a gente, assim. Mas acho que faz parte do processo. Ele depois foi se acostumando e foi confiando, né? E aprendeu com os erros dele também, né? Ele é um ator que gosta de puxar os limites de todo mundo. Mas assim, meu relacionamento com ele foi ótimo. Ele é muito bom. Ele conhece muito mais da arte de atuar do que eu, então ele tem razão de querer me ensinar um pouco ali aqui. Eu estava totalmente aberto a aprender e a trocar com ele, né? A escolha o Hopkins já estava envolvido no filme quando eu entrei, então ele me aprovou para entrar no processo. O resto do elenco eu participei do processo. Assim, por exemplo, o Colin Farrell foi uma decisão em conjunto também, porque o nome dele é forte, então o produtor precisava de um parceiro de atuação para o Hopkins forte para a venda do filme, né? Então a gente tinha algumas pessoas que poderiam cumprir esse papel. Eu participei do processo, mas esse processo ficou bem na mão do produtor também, né? Bem junto, assim, com o produtor. Eu comecei fazendo publicidade, comerciais, animação, né? E aí comecei a dirigir comerciais. E aí fiz um curta, que esse cara aqui editou também, que foi um curta bem pequenininho, mas foi premiado e tal. E foi um curta que ganhou alguns prêmios em Gramado, e depois fiz um longa, assim, né? Mas eu comecei na publicidade, eu fiz o Dois Coelhos, que foi meu primeiro longa-metragem, que eles participaram também. E o Dois Coelhos foi o que abriu esse espaço, as pessoas viram Dois Coelhos nos Estados Unidos, um manager, né, que é o nosso manager, inclusive, viu o trailer, o Lucas mostrou pra ele lá em Sundance, ele veio pra cá pro Brasil, viu o filme e ele falou, cara, você tem que fazer filme nos Estados Unidos. E aí eu me conectei com uma agência, e essa agência começou a mostrar o Dois Coelhos pro mercado lá. E assim, em questão de... Dois Coelhos saiu no cinema em janeiro de 2012, no meio de 2012 eu estava contratado já para esse projeto, foi muito rápido, assim. Teve uma cena que até foi cortada do filme, essa cena. Não, mas antes, a cena do Estrelas, foi uma cena que foi cortada, que era uma cena que eu... tinha que apontar, Tony Hopkins tinha que apontar para um lugar, para uma caixa de correio, né? Porque ele falava um negócio na caixa de correio. E ele apontava pro lugar errado, assim, ele apontava pra lá. E aí eu falava pra ele, eu vendo aquilo no monitor e falava pra ele, meu, é um pouco mais pra cá, viu, Hopkins, meu, tá tudo certo, mas ele apontava lá. A gente rodou umas 6 cenas ele apontando tudo errado. Aí eu chamei ele no monitor. Quando eu chamei ele no monitor pra ver que ele tava apontando errado, ele ficou louco, assim, explodiu. Lembra disso? Ficou muito louco. Me deu um puto esporro, assim, foi o primeiro esporro. E eu, cara, assim, tipo, o que eu vou fazer? O cara tá apontando pro lugar errado, não tem como consertar um troço desse. E não é nada assim, você está tentando controlar minha atuação aos mínimos detalhes, não é assim. Eu falei, não era aos mínimos detalhes, só tá errado. Mas ele tava meio nervoso, não era comigo, era... E aí logo depois a gente rodou uma cena de madrugada, né? A cena da banheira. E ele chegou, ele ficou bravo com essa história, chegou mascando um chiclete no meio da cena. Não tinha nada a ver com o personagem mascar chiclete. E ele chegou mascando esse chiclete, todo mundo ficou em pânico, né? Os produtores ficaram com medo de falar com ele. Aí eu falei, cara, esse chiclete, né? Será que tem a ver? Ele, não, acho que tem tudo a ver. Eu andei pensando nisso tudo a ver. Aí eu fiquei o filme, aí eu fiquei puto também. Eu a cena de qualquer jeito, né, cara? Mas filmando assim, de mau humor, e ficou uma merda, assim. Terrível, ele mascando chiclete, a gente filmando de qualquer jeito. Aí no final do filme eu consegui, os produtores
conseguimos uma grana adicional pra refilmar essa cena. Pra ele, né? Aí quando eu cheguei pra ele, falei, olha, sabe aquela cena de chiclete? Então, a gente vai refilmar ele. Putz, graças a Deus, ainda bem que a gente vai refilmar. Ficou uma merda, né? Eu falei, ficou uma merda. Então ele tinha consciência que não ficou bom, né? Assim, ele... Foi uma questão ali de um jogo de ego, não sei lá. Né? Mas eu acho assim, ele é um grande ator, uma excelente pessoa também. Isso daí não é pra... É só curiosidades, tá? Não tô falando mal de ninguém. Tem um outro filme para lançar esse ano com esses caras também, que é o Mais Forte que o Mundo, a história de José Aldo, é o lutador José Aldo, filmado aqui no Brasil. Isso. Foi filmado aqui, é um filme brasileiro, mas tem bastante coisa. Foi filmado um pouco lá nos Estados Unidos, tem uma cena em Las Vegas, mas é um filme brasileiro, uma produção bem legal. No final do filme eu encontrei com eles lá na saída, eles estavam na porta, super felizes. A história do filme são dois policiais que estão em perseguição a um serial killer que mata as pessoas, suas vítimas, com um furo no pescoço. E os dois personagens, o Joe e a Catherine, são representados pelos atores o Jeffrey Dean Morgan e Abe Cornish, e eles são interpretados pelo Anthony Hopkins. Bom, aí esse personagem que é misterioso, ele também tem um dom que é de prever o que acontece com as pessoas no futuro. Ele é como se fosse um médium e também ele vê um pouco do passado delas. Então meio que ele conhece a linha temporal inteira da pessoa. E nessa história tem o desenrolar que eles dependem um pouco dessas visões do Anthony Hopkins para conseguir saber onde que esse serial killer está. E a direção de arte é sensacional, tem umas cenas que eu não vou falar spoiler, e vale a pena assistir, é muito legal. E gente, no próximo vídeo vocês vão ver minha querida amiga Nath também falando um pouco do que? Do transporte público, porque essa é a nossa vida, essa é a nossa vibe. É isso. Fiquem ligados porque esse vídeo vai ser muito bom. E o próximo também, todos são muito bons porque vocês têm que assistir esse vídeo, esses canais, é muito bom.